Toda construção de linguagem, ela passa pelos momentos históricos, pelos filtros pessoais, pelas concepções de cada um. Isso também vale para a literatura como qualquer outra construção humana. A literatura, como eu já falei, ela, apesar de não ter obrigatoriedade com o real, ela pode sim, partir dele, construí-lo novamente. Uma referência que a gente pode fazer da nossa literatura brasileira é exatamente quando que a literatura se transformou em uma literatura brasileira e não uma literatura europeia, uma literatura de Portugal, uma literatura holandesa. Esse é um conceito que a gente nunca consegue fechar totalmente, mas a gente pode observar a partir do momento que o Brasil entra na história da Europa, não é quer dizer que ele foi descoberto, que ele não existia antes, que aqui era uma terra de ninguém. Mas quando ele aparece na escrita da Europa, os primeiros relatos são os de viagem, não são necessariamente a obra literária per si, a obra no sentido da arte, mas eles trazem já a percepção de alguém que chega com estranhamento de uma cultura alheia e principalmente julga qualquer cultura diferente da sua como algo extremamente inferior, como algo que não seja civilizado. E os relatos falam, além do desejo da Europa de aqui encontrar minérios, encontrar riquezas, então esse desejo aparecia nas obras, não necessariamente que fossem verdade, como eles também encontram um povo, o estranhamento desse povo é como se eles fossem animais. Então, por exemplo, a gente pega a Carta de Caminha, que seria um dos grandes marcos da apresentação do Brasil para a Europa, do que viria a ser chamado de Brasil, o estranhamento está na nudez, é um foco tremendo na nudez, no realce as vergonhas saltadinhas das Índias sem pelos, todos andam nus. E aí é interessante porque o texto vai para suprir uma necessidade de quem constrói. Eles queriam encontrar minérios, e então uma cena da Carta de Caminha, eles apontavam para um colar de ouro, porque eles foram visitar a nau, foram visitar o navio, apontavam para o colar e apontavam para lá, dizendo, como se dissessem, olha, tem ouro aqui. Primeiro, o gestual, o movimento corporal, as concepções do que é rico, do que não é, do que é valioso, do que não é, diferem demais de cultura para cultura. E aí dizer que o índio já entendia o que era ouro e seu valor e que ele apontava para aquele colar dizendo que havia lá, é uma invenção. Ainda a gente não pode chamar de obra literária, mas é algo baseado na mentira, na ilusão, porque obviamente isso não aconteceu, é mais um marco ideológico de que o índio estava entregando a sua terra para esse português, esse branco que chega já claramente muito mais evoluído que ele. Existe a passagem da galinha, de que eles viram uma galinha e se assustaram, e eles deram anzóis e deram vidros, miçangas, e que aí a grande ideia de que os índios eram tão burros que trocavam uma riqueza imensa por bugigangas, que isso também é outro fato totalmente inventado, não aconteceu assim. Mas até as questões de valor são de cultura para cultura, o que é muito valor, né, o que tem muito valor para mim não tem valor para o outro. Independente disso, o que aconteceu foi o colonizador dizendo, olha, nos entregaram a sua riqueza. Ela nos foi entregue, não precisamos lutar por ela. Nós viemos aqui, encontramos esse jardim do Éden, esse mito edênico de que todos eles eram puros, eram criancinhas prontas para serem ensinadas, educadas. Nem pessoas eram ainda, porque a igreja demorou a considerar o índio como pessoa, seria mais como um animal exótico que se assemelhava mais ou menos ao que o ser humano era. E a figura do índio na literatura brasileira pode nos dar um pouco do percurso do que seria essa literatura do Brasil. Era um português chegando agora escrevendo, isso ainda não é literatura brasileira. Se a gente tivesse registros de escrita desses índios, dessas nações indígenas que foram encontradas e invadidas e destruídas, a gente teria muitas histórias extremamente diferentes para contar. E aí talvez, nem aí a gente poderia falar de literatura brasileira, porque a gente está falando de povos diferentes. Então seria a literatura de um povo, a literatura de outro, porque essa noção de espaço foi construída externamente aqui.
O que acontece é que, ao trazerem essa perspectiva, isso se arraigou na mentalidade brasileira, não só na literatura. Ainda hoje é comum as pessoas falarem: ah, mas índio é burro. Até hoje acreditarem: ah, eles trocaram ouro por bugiganga. Ah, nós entregamos nosso ouro, nossas coisas gratuitamente para os outros. Nós precisamos ser civilizados. E o que acontece geralmente é isso. Ah, se fosse em tal país. E existe até o absurdo de dizer: e se a gente fosse colonizado pelos ingleses, pelos franceses, seria muito melhor. A base do discurso é que é extremamente absurda. Só de começar uma frase dizendo se fôssemos colonizados, já diz a falta de compreensão absurda que se tem a respeito da sua nação e a respeito de ser um indivíduo livre com seus direitos. Desejar ser colonizado é sim entregar passivamente não só as riquezas, mas todo o imaginário que é um bem cultural e que tem muito valor, que tem muita importância. Saindo da Carta de Caminha, a gente começa a ter portugueses escrevendo no Brasil e o tema Brasil começa a aparecer dentro dessa perspectiva. Aí a gente tem a colonização religiosa com os jesuítas vindo para cá, construindo as suas missões, José de Anchieta escrevendo seu teatro. O que ele deixa de bom para a gente, inclusive, é o registro das línguas, porque ele escreveu as peças de teatro em língua indígena também, para poder alcançar mais profundamente, mais rapidamente os índios com quem ele tinha contato. A primeira coisa era aculturar, retirar as crianças de qualquer educação vinda da sua família, já começar a educá-las desde pequena naquela cultura, demonizar, né, dizer para os índios: olha, isso aqui é o demônio, isso aqui come pessoas e destrói pessoas, e a visão de fora dizendo: ai, vocês são bárbaros, vocês são antropófagos. E existiam sim nações que eram antropófagas, mas existia uma concepção de absorver a energia de alguém valoroso. E aí o que a gente está colocando é que a gente não está caminhando para o bem ou para o mal e fazendo já juízos de valor, porque isso é muito perigoso. A gente começar a juizar as coisas e aí a gente já começa a ir para um caminho totalmente diferente, a gente não fica aberto para as experiências. E aí esses índios representavam essas peças, as missões vieram com esse propósito de evangelizar. Eles tiveram um papel importante na resistência, né, em relação à escravização dos índios. Tudo é muito complexo, a gente não pode definir tudo de uma forma maniqueísta, o bem e o mal, o claro, o escuro, não existe isso. Poderia haver esse propósito realmente de resgate de almas para Deus, de proteção dos índios? Não sei dizer, o que eu sei dizer é que a partir do momento que não se deixa a escolha, que se demoniza um lado e o outro fica obrigatório, já não é mais uma questão de escolha. E isso a gente percebe até hoje nas aldeias que ainda existem, da proliferação de igrejas ao redor dali, condicionando cestas básicas, condicionando apoio à conversão, a trazer a conversão. A gente tem, por exemplo, aldeias cheias de religiões que não são as deles mais, e não é uma questão de escolha, é uma questão de ambiente hostil. A gente vai viajar, a gente vai visitar regiões que seriam próprias da cultura de um espaço e você vê que ele já foi invadido. Quando a gente fala de séculos, em termos de realizações humanas, isso é muito pouco, muito pouco. Em 91 a gente ainda estava tendo o apartheid, para vocês terem uma ideia. A mulher não podia votar, não tem nem 50 anos de direito, que a gente não tinha uma série de direitos a serem respeitados. Tudo é muito novo, mas o que eu quero provar é que aquilo que parece ser a fundação dessa nação para o imaginário europeu, nada foi superado ainda, ele só foi mudando de forma, mudando de discurso, atravessando os tempos, mas ainda hoje aquelas mesmas concepções de 5 séculos, elas permanecem. E uma delas é essa ideia de retirar do outro a sua humanidade, dizendo para ele: olha, sua cultura, o que você é, nada disso é importante. Você só vai ter valor daqui para frente. Mas aí a gente começa a ter pessoas nascendo no Brasil e elas são muito ridicularizadas, porque a gente realmente nobre tinha que ter nascido em Portugal e aí vindo para cá. Mas a gente começa a ter aquela aristocracia morando no Brasil, de que mandava seus filhos para morarem na Europa, né, e arrancassem todas as riquezas, escravizando índios, escravizando negros. E existem esses filhos das grandes fortunas. A gente já tinha os filhos
dos ricos aqui que iam para a Europa passear, estudar e se formarem, né, nas profissões que antes eram as mais bem vistas, que era medicina, ser padre, ou ser um advogado, ou ser um engenheiro. Mas esses estudos nem sempre eram para serem aplicados. Esses filhos de ricos não necessariamente estavam fadados ao trabalho. Nada que mude muito hoje em relação às grandes riquezas que temos hoje, que inclusive muitas delas são centenárias. Famílias que estão na política há séculos, né, produtores, grandes empresários que estão há muito tempo transmitindo de pai para filho essas riquezas. Nada que mude muito. Mas eles começaram a trazer algumas das vaidades da Europa, algumas das questões de literatura e de arte, mas nada que fosse realmente de muita qualidade literária. Mas aí já começa uma percepção, no século XVI ainda, de que era necessário criar a narrativa heróica do Brasil. Apesar de que... Uma outra questão também da colonização brasileira é dizerem, nossa, mas é por isso que o Brasil não presta, porque ele foi colonizado por ladrões, só mandaram os ladrões para cá. Vou colocar isso em perspectiva, porque o crime varia muito de quem manda prender. E na época, os que vieram para cá eram os judeus, ou os novos cristãos, judeus que se converteram e mesmo assim não adquiriram direitos, ciganos, pessoas que tinham ideias diferentes. Para essas pessoas, para essa visão de poder, eles eram realmente pessoas muito perigosas. Mas, na verdade, foi uma expulsão de várias culturas diferentes da própria Europa. E aí o que acontece é que, poxa, a gente tem uma Europa milenar, com vários heróis, a gente tem muitas narrativas de fundação, dizendo, olha, a origem desse povo, né, mesmo de uma forma do imaginário, uma forma mitológica, e o Brasil que tem. Porque não podiam acreditar que existia uma cultura antes deles aqui, que eles, né, os índios não eram pessoas e nem eram suficientes para desenvolver uma cultura na concepção deles. Não poderia a gente trazer a história das pessoas negras porque elas foram arrancadas de suas terras e jogadas aqui dentro. E eram escravos, eram escravizados, eram pessoas que não tinham status de pessoas ainda, né? Então eles eram externos e nem eram pessoas ainda. Qual seria o grande herói que representaria o Brasil como elemento autóctone, que nasceu aqui? O índio. Foi a primeira escolha. E aí o nosso herói era um índio no seu nome, mas era o herói que a Europa desejava para si. Forte, bonito, cristão, que lutava contra os índios que não concordavam com a coroa, que resistiam, que ajoelhavam-se perante os grandes donos do poder. Esse era o índio que eles desejavam construir. Não é uma identidade que vai trazer o Brasil. A gente só vai começar a ter uma referência mais próxima do que seria a cultura indígena quando a gente chegar agora modernamente, quando a gente chegar na literatura contemporânea. Mas já começaram a montar esses épicos, as índias lindas, maravilhosas, o seu corpo talhado. A gente já tem essa tentativa de falar, olha, o que vai ser literatura brasileira? Qual vai ser a temática para se fazer literatura brasileira nesse momento? Por enquanto, a gente tem pessoas que nascem no Brasil ou que moram no Brasil e alguns temas surgindo que já são contando a história do Brasil. A gente tem mais para frente toda uma academia letrada, uma arte que não foi deixada para a gente, que o povo nunca deixa de fazer arte, a gente só não tem esses registros aqui. Mas aqueles oficiais também não eram de grande valor, porque eram apenas uma repetição da Europa, uma maneira de trazer essa europeização para quem vivia aqui. Que é algo muito de hoje também, que é essa ideia de que quem mora no Brasil, na verdade, esses ricos, eles não são daqui, eles só estão aqui. Eles vão para Miami, eles vão para Portugal, eles vão para Alemanha, vão morar nos Estados Unidos, porque isso aqui é pouco para eles, né? Eles fazem parte disso aqui muito pouquinho, porque a visão deles está toda para lá, assim como era na época da gente, no começo da nossa história para a Europa. E depois, esse índio vai caminhando e se transformando em várias referências, em vários motivos, a depender do período. Então, a gente passou por momentos literários praticamente irrelevantes aqui, tirando Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu, foram obras para riquinhos se exercitarem, vamos dizer assim. Mas aí vai chegando o século XIX, a gente teve poetas, né,
bem malucos, assim, que já traziam o Brasil, mas nessa perspectiva de ser um bando de gente chula, um bando de gente amaziada, que não se casava na igreja, um bando de gente híbrida, que a miscigenação era algo que você destruía a reputação de alguém. Então, se quisesse falar mal de alguém, dizer que ele tinha uma avó índia, que ele tinha tido um filho com uma mulher escravizada. Mas aí, no romantismo, essa ideia de nacionalidade surge novamente, e agora com muito mais força. E essas palavras que eu vou dizer agora, vocês podem ver que está bem de hoje, né? Respeito à pátria, a Deus e aos seres, né, que poderiam comandar essa sociedade. Esse índio aparece belíssimo. No Guarani, o peri ele é forte. Ele caça onça na unha, ele carrega a onça viva no braço. Ele sobrevive a veneno, tudo porque a sua santa cristã solicita assim. Ele se converte, ele é totalmente voltado para proteger os interesses do solar português onde ele ficava. É esse índio ainda romantizado. E é um grande problema, na verdade, isso, porque quando você coloca alguém sem defeitos, é uma maneira de excluir essa pessoa. Quando você coloca cheia de defeitos, também é uma maneira de excluir, porque ela nunca fica igual. E assim, o índio, para existir, deveria ser o que os portugueses pensavam que seria a perfeição para eles. Esse índio ainda não aparece dentro da sua própria cultura. Mas essa ideia de nacionalismo que rompeu não só no Brasil, mas em toda a Europa, de construírem a própria identidade, de construir as próprias narrativas de fundação, começou a aparecer essa fase indianista do Brasil, de trazer índio para a literatura brasileira, autores já nascidos aqui. A gente tinha mulheres produzindo nessa época, inclusive, mas elas ficam sendo apagadas da história, grandes riquezas, né, que construíam as suas obras. Nem todo mundo podia chegar do povo e falar, vou ser um autor. A gente ainda tem uma visão, uma construção bem elitista do que seria a literatura brasileira. Mas agora, no romantismo, a gente vai ter, sim, essa figura da nacionalidade, de novo, a escolha desse índio idealizado. Com o passar das questões literárias, dos períodos literários, eles convivem. Não tem esse negócio, acabou agora e já começou o realismo. Eles convivem, né? Eles estão andando sempre juntos. E algumas pessoas se renegam, como sempre, o que é novo é péssimo, aí esse novo vira o padrão daqui a um tempo, aí quando surgirem novos padrões, esse novo é que fica péssimo. A gente começa a ver um índio aparecendo agora, né, caminhando pelos séculos, pelas décadas, que tem a cor natural, mas ainda assim são brancos contando, brancos não, são não índios contando a história do índio. A gente começa a ter agora, algumas décadas, nem décadas, alguns anos, as pessoas representantes da sua cultura trazendo a sua história. A literatura, se eu quiser falar de Índia, eu tenho que ser índia. Se eu quiser falar do século XVI, eu tenho que ter vivido lá. Se eu quero falar de uma narrativa que traga casais gays, eu preciso ser necessariamente gay? Não. A literatura, o autor tem a liberdade de se projetar em todas as situações que ele desejar. O que eu estou trazendo é a relação da história com a literatura. Aí sim você vai ter contaminações, você vai ter elementos que vão ver que uma reforça o momento da outra. Mas isso fica para a nossa próxima conversa.